nosso entrevistado, que já está aqui, posicionado já aqui nos nossos estúdios, o Jaildo Oliveira, que é vereador e representante aí dos rodoviários na cidade de Manaus. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Nanda. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Onda Digital. Vereador, o que aconteceu ontem? A cidade de Manaus amanheceu simplesmente parada. Estava parada ali a Torquato Tapajós, a Zona Norte, a Zona Leste e ali próximo também a Câmara Municipal de Manaus, estava tudo parada. Eram ônibus alternativos na rua. O que de fato aconteceu, mas antes dessa paralisação teve uma votação na Câmara Municipal de Manaus, um projeto de lei que foi votado. Inclusive, no final da tarde, ontem, eu vi o senhor tirando uma foto com o prefeito de Manaus, mas eu não quero que o senhor chegue ainda nessa foto, eu quero que o senhor conte primeiro o que é esse projeto de lei, porque que colocou vários trabalhadores nas ruas de Manaus. Então, a prefeitura, né, o executivo mandou um projeto de lei para reorganizar o sistema de transporte coletivo, né? E nessa mensagem que foi enviada, tem vários artigos, mas um artigo que chamou muita atenção, que é o artigo 8º, porque se você pegar a lei atual de hoje, a lei atual do artigo 8º, ele diz que o pagamento da passagem de ônibus deverá ser feito do passageiro ao cobrador, devidamente identificado. Essa é a lei que está em vigor. Mas a nova lei, a lei nova que mandaram para a Câmara, ela tinha ali um jabutizinho, uma pegadinha, que diz assim, que o pagamento da passagem deverá ser feito do passageiro ao cobrador ou ao motorista. Então isso daí... Esse ou aí que era a pegadinha, né? Esse ou é uma pegadinha. Então essa lei, onde colocaram, a gente sabe que em algumas cidades do Brasil já existe, né, ônibus sem cobrador. Sim. Mas se você analisar, olha para a cidade que tem ônibus sem cobrador e olha para Manaus. Tem gente que quer comparar Manaus com Curitiba. Aí faz assim, ó, eu vou lá em Curitiba conhecer o transporte, vai só conhecer. Não adianta só conhecer. Eu acho que o transporte ele tem que começar por completo. Lá é uma cidade planejada. Manaus não é planejado. Lá as paradas de ônibus é diferente de Manaus. Manaus nem parada de ônibus tem, às vezes. Tem local que não tem nem parada de ônibus. Os próprios ônibus, né? Na verdade, em Manaus tem alguns lugares que o aviso que aqui é uma parada de ônibus. Uma plaquinha no poste. Exatamente, uma plaquinha no poste. Não poste, mas isso é culpa da prefeitura atual? Não é. Eu só digo o seguinte, que tem que haver um planejamento, tem que haver um trabalho de reconstrução, de melhoramento da questão da mobilidade. Manaus não tem mobilidade, né? Tem motorista, eu fui motorista de ônibus, eu sei como é que é você dirigir um ônibus, passar 2 horas, 3 horas e meia. A gente no carro de ar-condicionado, a gente já se estressa. Imagina no ônibus. Imagine um ônibus, né? Então, o projeto de lei, ele veio atacar diretamente ferindo a minha categoria. Por mais que eu seja da base aliada, eu não poderia votar a favor. Eu tive que votar contra, né? Eu percebi na hora da votação que vocês não estavam entendendo alguns pontos do projeto. Não, eu mesmo no início, porque quando eu cheguei, eu não tinha ainda recebido o projeto. Então, quando eu cheguei, já estava praticamente em discussão, né, do projeto. E aí o vereador chegou comigo e falou, já olhou o artigo 8º? Eu disse, não, eu vou abrir agora. Aí eu abri e foi quando eu vi. Digo, opa, peraí. Até então, o projeto é para transporte complementar. Transporte complementar é uma coisa, transporte público é outra coisa. Então, o projeto ele veio de maneira equivocada. Esse direcionamento para pagamento deve ser somente para o transporte complementar. Pagamento do passageiro deve ser o motorista ou o cobrador, não para o transporte público. Então, na verdade, esse projeto, o senhor tinha conhecimento que era para o transporte complementar. O que é o transporte complementar? É o transporte alternativo, é aquele que gira ali na zona leste de Manaus e tem uns, inclusive, que vão ao centro de Manaus.
Então, esse realmente já até funciona desse jeito, né? Sim. Que não tem cobrador. Às vezes o motorista mesmo, Já ele vai lá e aceita cobra. o pagamento, Aceita o pagamento. Mas é bem menor o ônibus, entendeu? Não Mas é nem o ônibus. Mas é bem interessante. Se você for andar no transporte executivo alternativo, ele está fazendo a junção. Sim. Ele está juntando os dois para virar um só, né? Então, se você juntar os dois, se você for aqui na Zona Leste, aqui, a maioria desses ônibus tem cobrador. Exatamente. Aí coloca um projeto, o transporte público já tem essa tendência de querer retirar os cobradores, aí com a lei, sem a lei já querem tirar, imagine com lei ali escrita, eles vão tirar. É uma situação complicada, né? Porque ou o motorista fica ligado ali no trânsito, ou ele atrapalha o trânsito porque ele vai ter que parar para dar um troco, né? E a gente sabe Ainda que troco não é Não fácil. é fácil, ainda Não é mais fácil. no ônibus, né? E olha, a gente já fez, Aí- e a gente já fez esse estudo. O ônibus convencional, normal, público, quando ele está na parada de ônibus que tem cinco passageiros, ele fica ali com o cobrador numa faixa de 7 segundos. Cada passageiro. Não, entrando cada os 7 ônibus. passageiros. Aham. Parei o ônibus, tem 5 passageiros. Entre os 5 passageiros, com o cobrador, eu fico 7 segundos parado. O máximo 10 E segundos. sem cobrador? Sem cobrador, eu vou passar quase 1 minuto. Olha aí. Fora, gente, que gera aquela questão do desemprego, né? O desemprego. Pois é, E para tirar o cobrador, é um detalhe que ninguém sabe. Ou alguns sabem. Para tirar o cobrador, as empresas ou a prefeitura é obrigada a baixar a tarifa de R$ 3,80 para R$ 2,50. Aí eu lhe pergunto, vão baixar a tarifa de ônibus? Não vai baixar, porque onde fizeram isso, não baixou a tarifa, não melhorou o transporte público, não melhorou para a população, fez foi piorar. Teve mais acidente, porque o motorista Tem que ter atenção no trânsito. tem que ter várias atenções. É. Ele vai ter que dirigir, vai ter que prestar atenção no trânsito, vai ter que dar atenção para o passageiro. E quando tem um idoso que vai entrar no ônibus, qual a atenção que ele vai dar para esse idoso? Verdade. Então é uma questão muito séria. Estão olhando só para lucro. Estão preocupados só com lucro, não estão preocupados com as pessoas. Mais lucro para as empresas do transporte coletivo, né? É. Porque lucros empresários têm muito. Dizem que não tem lucro, mas não mas tem. saem daqui. Eu não acho- deixam É. o transporte coletivo. Ninguém vai montar um negócio para ter prejuízo. Se eu monto um negócio aqui, eu faço o primeiro mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 6 meses, eu não consigo ter um lucro, por que eu vou continuar 10 anos não tendo lucro? Então isso não faz sentido. Isso não bate. Não bate. Vereador, o senhor tem ideia de quantos trabalhadores irão ficar desempregados caso o senhor não corresse, o senhor e outros vereadores não corressem em relação não, a esse projeto que foi aprovado, né? Foi aprovado, Foi mas aprovado. em reunião Prefeito, com... Exatamente. vetou. O prefeito vai vetar Chega esse lá. artigo 8. Mas quantos desempregados iam ter na categoria? Só, porque eu estou falando só de cobrador, mas aí vai demitir não é só o cobrador. São 2.980 Nossa. cobradores. 2.900 2.980 cobradores que serão demitidos caso esse artigo não seja vetado. Mas eu estou falando só de cobrador. Porque quando você demite o cobrador, ele tem outros funcionários que serão demitidos também na parte administrativa e na parte da manutenção. Diminui tudo. Não é só o cobrador. O cobrador é o maior. Mas aí hoje tem empresa que tem 3, 5 mecânicos, vai ficar só 3, tira 2. Tem eletricista, tem 2, fica 1. Tem lavador de ônibus, quanto lavador tem para lavar aqui 50 ônibus? Tem 20, deixa só 5. Então, é uma cadeia, é um efeito cascata. O cobrador, quando a gente fala, porque é o linha de frente, é a massa maior. Mas tem as outras categorias, funções, né? Profissões dentro da empresa que serão demitidos também. E você, quando conversou com os motoristas, obviamente que os motoristas ficaram revoltados com essa possibilidade, porque eles vão ter o trabalho duplo, mas vão receber só para ser motorista. Então, hoje em Manaus já tem alguns ônibus menores, não sei se vocês já viram, que o motorista dirige e cobra. Mas não chega nem... São 1.100 ônibus circulando, eu acho que são uns 1.100, tem uns 5% rodando só, circulando em Manaus.
Sendo cobrador e motorista. 5% do sistema hoje circulando em Manaus. Mas são para zonas específicas? Zonas específicas, zonas que tem pouco passageiro. Porque eu fico imaginando isso para a zona leste de Manaus, não tem condições. Pico. Leste, norte, oeste, não tem condições. Então, mas logo no início, quando eles começaram, a empresa não queria pagar mais nada. E aí foi com muita luta, muita reunião, que nós conseguimos aí que as empresas, para esses motoristas, desse uma gratificação a mais, para ele, por ele dirigir e cobrar. Sim. Então ele recebe ali uma gratificação a mais, não é o que a gente desejava, almejava, mas recebe, né? Só que isso não pode aumentar, porque quando aumenta, vai desempregar. Então nós não podemos ir na contramão do país, o desemprego está lá em cima. E aí o prefeito ontem, na reunião, se comprometeu para a gente verificar quais os artigos que prejudica, que vai eliminar os cobradores, que eles comprometeu de vetar esse artigo. No caso, que é o artigo 8. O artigo 8º. O artigo 8º. Que realmente que tem pagamento ao motorista, ao cobrador ou ao motorista. Esse daí é o crucial. Por quê? Porque elimina, vai tirar, eles vão tirar. Você percebe a importância de você estar atento dentro de uma votação como essa, por exemplo? É uma palavra. É uma palavra que muda completamente uma lei e pode desempregar milhares de pessoas. E aí a gente está falando de uma pessoa que às vezes que traz completamente sustento de uma família inteira. Então não é uma pessoa que vai ser prejudicada, é uma família que vai ser prejudicada, são várias famílias. Então dentro de um projeto de lei, se ali o vereador não tivesse se atentado com essa palavra ou lá no artigo 8º, hoje, por exemplo, hoje não era hoje, mas daqui a 5 meses, 6 meses, exatamente, poderia aí ter um desemprego aí em massa no transporte coletivo. E aí ontem na reunião o prefeito realmente ele se sensibilizou, né, com a causa, se convenceu, nós mostramos para ele realmente que o projeto foi de maneira equivocada e ele prontamente, né, se prontificou de vetar esse artigo para não aumentar o desemprego, né? Então agradecer o prefeito por ter esse olhar, para ter essa sensibilidade de verificar ali que realmente foi equivocado, que esse artigo deveria ser só para o transporte complementar e não para o transporte público. Na verdade, eles fizeram um projeto já envolvendo tanto o transporte público, complementar, né, quanto o público. Mas a gente percebeu ontem, vereador, que tinham ônibus do transporte complementar. Esses ônibus do transporte complementar, eles estavam reivindicando exatamente isso? O projeto ele tinha, como eu falei, tinha vários artigos. Tinha esse artigo para eliminar os cobradores. Aí o outro artigo era para diminuir o número de ônibus do transporte executivo. Hoje eles são uma faixa de num total de 450. Então diminuiria ali o deles, porque vai juntar o executivo e o alternativo, né? Sim. Então a reivindicação de ontem, quem estava lá era só o executivo. O alternativo estava circulando normal, porque até então a lei não afetava eles. Não afeta eles, afeta só uma outra categoria, que é o executivo. E aí... Hoje são 400. Uma faixa de uns 400... Isso executivo e alternativo, juntos? Os dois juntos. E aí a nova lei diz o seguinte, que o transporte complementar, ele ficará somente com 280, ou seja, os dois juntos 280. Ou seja, vai reduzir. Vai reduzir 50%. 50%. E aí ontem o prefeito também, em reunião com eles à tarde, né? A nossa reunião dos cobradores foi de manhã, né? Mais 1h da tarde, e dos transportes executivos foi às 16 horas, 16h30. E ele ali em reunião com todos ali, se comprometeu de aumentar de 280 para 320. Mesmo assim vai ter uma diminuição. Vai ter uma diminuição, mas eu acho que atende o pleito. Porque olha só, a gente sabe que muitas das vezes, a maioria deles, eles ficam se batendo ali, né? Eles ficam ali, vamos supor, um batendo no outro. Então isso vai ajudar a reorganizar. A intenção da prefeitura é reorganizar
que esse transporte venha para cá e todo mundo trabalhe em conjunto para melhorar o fluxo, melhorar assim o índice de demora na parada de ônibus. Porque hoje a gente chama de frequência, né? Eu estou na parada ali, eu cheguei, passou um ônibus. Eu vou passar aí, eu acho que 1 hora. 1 hora, no mínimo. 1 hora. Então ele quer diminuir esse tempo de 1 hora, pelo menos para 20, 25 minutos. Olha, chegou aqui conosco para conversar também sobre o projeto de lei que movimentou a cidade de Manaus ontem, o vereador Sassá. Seja bem-vindo, vereador Sassá, ao programa Fiscaliza Geral novamente. O vereador Sassá que entrou ontem ao vivo conosco, falou um pouco sobre o projeto de lei. Vereador, eu queria que o senhor falasse, e ainda agora o Gildo falou sobre a questão da diminuição aí, da frota dos ônibus executivos e também dos alternativos, de 400 aí agora para... o projeto era para 250, né? 260, 280, e 220, vai ficar no meio termo aí, 320. Mas eu gostaria que você falasse sobre o ponto que os ônibus agora que vão circular, podem circular até depois de 10 anos, não é não, vereador Sassá? Olha, primeiro, bom dia, né? Obrigado uma vez pelo espaço. Só quem paga a conta é a população, né? A população paga a conta. O transporte urbano, estou com o representante aqui do rodoviário também. Toda a vida é essa briga, eles não querem dar aumento para o rodoviário quando chega na data base. O rodoviário tem que ameaçar que tem greve para ver se dá aumento, mas o dinheiro da conta deles chega todo dia. O município de Manaus, desde o meu segundo mandato, é só dando dinheiro para as empresas de ônibus. E não tem os ônibus de qualidade que era para ser colocado na cidade. Eles querem tirar cobradores, eles querem tirar a rota de ônibus na Zona Leste e Zona Norte, que é executivo, que ajuda as pessoas que entram naqueles bairros que hoje não tem condição de entrar ônibus grandes. E aí o que acontece é que eles querem tudo para eles. E como sempre eu falei, na gestão passada, no governo do Arthur, eu coloquei uma CPI do transporte. E a CPI não andou. E eu acho por quê? Porque tem muita coisa no meio do transporte, não é de agora, né? Que a gente pode falar agora, desde de vários prefeitos antigos para cá. Se a gente for fazer uma CPI, tem que ser investigado do tempo do que foi colocado o transporte para cá. Infelizmente não vai, só quem paga o preço é a população. Eu vejo aí muitos cobradores podem ficar desempregados, ou posição alternativa executiva pode ficar desempregado, pai de família, lá tem cobradores também, Jair, lá tem motorista, e eles não estão pensando nisso. E a gente falou, eu, Jaildo e outros vereadores, falamos na Câmara, que esse projeto de lei vai ser retirado. Porque é para nós conversar com a população, para nós estudar, porque hoje um projeto de lei que deu polêmica, você viu que deu uma polêmica grande na cidade, é um projeto que nós temos que estudar com os vereadores, com a população e ver o melhor para as pessoas. E não foi ouvido. Infelizmente ninguém foi ouvido. E o que aconteceu? Foi parar a cidade, cobradores, com mais de 3 mil cobradores, ficaram com a flor na pele também, foram lá para protestar, foi o presidente do sindicato do rodoviário, o pessoal do executivo, foram lá para a Câmara. Era para ter evitado isso. Infelizmente, só quem paga a conta é a população. Jaildo, com essa redução no transporte complementar, mesmo com essa redução que o prefeito coloca para 380, né, 320, vai ter aí desemprego, né, na categoria. Eu creio que deverá ter, mas pode ter ou pode não ter. O que acontece hoje? Tem muito permissionário que hoje ele não tem só uma vaga, tem 2, 3. E aí, vaga de... Quando eu falo vaga, ele tem 1 ou 2, 3 ônibus. Entendi. Então uma pessoa tem 2 ou 3 ônibus. Então não é permitido, né? Pela lei. Então o que acontece? Com essa regulamentação, cada pessoa vai ser responsável pelo seu, por um. Então assim, se colocar muito na ponta do lápis mesmo, se tiver, vai ser muito mínimo. Por isso que a categoria pleiteava 350 e ficou em 320, né? Então assim, mas isso ainda vai ser muito discutido ainda, né? Isso ainda não fechou ainda a questão ainda. Ontem falaram que tá tudo fechado, mas aí vai ter uma reunião lá no IMU com o pessoal para finalizar toda essa questão. Ou seja, você que é o representante aqui dos rodoviários,
caso a prefeitura não cumpra com o que disse, a cidade para novamente? Na realidade, a cidade não parou ali, foi só o pessoal do transporte executivo em carreata indo até a Câmara protestar pelo projeto que foi aprovado, né? Então não foi a categoria dos rodoviários, foi o transporte alternativo e já fez todo esse barulho. Imaginem quando for mesmo o transporte público. Aí vira um caos, né? Aí vira um caos, até porque não há necessidade. Não tem necessidade da retirada dos cobradores. Não tem. Então, se tiver, vai ter que diminuir a passagem para a população de 2,50. Aí eu lhe pergunto, eles vão baixar a passagem? Aonde tirou? Onde tirou? Eu nunca vi alguém baixar nada aqui na cidade de Manaus e nem no Brasil. Exatamente. O único que está prometendo baixar é o Lula, que promete que se virar presidente novamente ele baixa a gasolina, porque vai colocar que se paga hoje a gasolina em real, mas se vende em dólar. Vai mudar a política de preço. Vai mudar a política de preço, de compra, né? Mas as pessoas do meio têm essa mania de querer colocar a culpa nos cobradores. Mas se você for buscar a fundo, o cobrador não... O cobrador é uma vítima, na verdade. É uma vítima, é um pano de fundo que eles arrumam, né? Colocam ali para dizer que, tá pesado. Poxa, vocês já viram quanto é que ganha o pessoal do sistema operacional? É muito mínimo na frente dos outros, né? Então, assim, Sassá votou contra o projeto, até porque o companheiro, a gente caminha junto nessa labuta aí em defesa dos trabalhadores, né? Não tinha como ele votar a favor, porque ele é trabalhador, ele vem da classe operária. E o ponto em que os ônibus para circulação hoje pode circular com mais de 10 anos, como é que fica esse ponto aí? Olha, o empresário de ônibus nunca tá bom. Jaildo já vem no terceiro, quarto mandato, eu vim no segundo. A história deles vai vir assim: nós temos que ter dinheiro para comprar ônibus novo. Até agora eu não vi esses ônibus suficientes novos que chegaram. Na época eles não pagaram os rodoviários, fizeram greve, né, Jair? Fizeram greve que não tinha dinheiro. Nós demos um subsídio para as empresas de ônibus inspiradas. Os ônibus pegando fogo na cidade. Hoje, os empresários de ônibus, eles querem aumentar a idade dos ônibus. É como eu falo, se os ônibus que já têm 10 anos já está caindo nos pedaços em alguns cantos, e 20 anos, como é que fica? Vai até 20 anos agora, é isso? Pode chegar até 20 pode chegar anos. Até 20 anos. A lei realmente abre uma brecha, né, para essa questão. Só que hoje a lei diz até 10 anos. A lei municipal. Isso, a municipal. Mas, salvo me engano, existe uma legislação federal que permite 10 anos só. Eu vou até buscar, né, a gente vai fazer esse estudo, mas a gente pode fazer uma emenda depois. Vai essa brecha que é o perigoso. Essa brecha é igual do cobrador. É essa brecha que realmente deixa a gente preocupado. Deixa a gente preocupado, porque pode dar margem, justamente, não é só para o transporte público, não. Se você pegar os ônibus executivos, o alternativo, a maioria tem mais de 10 anos. Por que não renova? Porque não há um contrato. Porque só pode comprar ônibus se tiver um contrato. Por isso que eu sou a favor da regulamentação logo, de uma nova licitação, para que com a licitação eles tenham ali uma carta de crédito para comprar ônibus novos, que é justamente o executivo alternativo. E obviamente que os empresários não querem essa nova licitação. Né? Quem não quer esse novo os empresários do urbano, que é os mais fortes. Não querem. Por quê? Porque a pessoa vai colocar a gente falou ontem com o executivo, né? O executivo falou que o alternativo é que eles não compram ônibus novos porque não tem essa licitação. Eles querem comprar ônibus novo. Entendeu? E hoje em Manaus, o prefeito de Manaus está fazendo a parte dele. Só com os empresários de ônibus, Alex, vou falar aqui. Desde a época que eu nasci, é o mesmo dono. Só muda a empresa, mas o dono é o mesmo. Vamos supor assim, o Açaí. O Açaí deu problema que só para os trabalhadores rodoviários e para a população. Quebrava todo dia, ônibus pegando fogo e tal, mas trocou só o nome. Já pagaram todas as leis trabalhistas da empresa do Açaí? O Jaildo sabe muito bem que é da base. Então, o sindicato teve que intervir nessa questão, porque realmente eles queriam aplicar um golpe. Queria ir embora, não queria pagar ninguém. Foi quando realmente a gente tivemos reunião com a prefeitura, o prefeito intermediou, né? Então, agradecer o prefeito porque ele intermediou
essa negociação para que as pessoas que ali trabalhavam ali 10, 15, 20 anos recebesse a sua indenização. Então está sendo pago de forma parcelada, mas estão recebendo. Se não receber, aí, se não continuarem pagando, aí sim pode haver manifestação desses trabalhadores também, que hoje foram redistribuídos, né? Uns foram para São Pedro, uns foram para Vega, foram para outras empresas para agregar ali para ninguém ficar desempregado. Só. É a maneira que eles fazem para não mexer com ninguém, né? Tirou a empresa, mas continua os trabalhadores. Ainda bem que os trabalhadores foram para as empresas, mas os donos continuam tudo amigos ali. Se chama panela, ninguém desfaz aquela panela. E o transporte, vamos supor assim, hoje em Manaus, tem canto nos bairros de Manaus, que o povo está ao vivo, estão sabendo que eles tiraram a rota de lá para diminuir motorista e a população perdeu o ônibus. Não, só aceitou, sabe? Porque houve uma interferência nossa. Ninguém queria pegar esses funcionários da empresa Açaí, não. Ninguém queria. Ou seja, eles iam ser demitidos sem emprego. Sem direitos trabalhistas nenhum e sem emprego. Foi quando os próprios sindicatos ameaçou mesmo de paralisar, chamou as empresas, porque eles queriam o seguinte, eles queriam pegar as linhas, mas não queria pegar os trabalhadores. Digo, opa, não, se você está pegando aqui a linha, tem que levar o trabalhador. Para você ver o tamanho, os empresários só pensam nos bolsos dele, Alex. Não pensa no trabalhador e na população. Ontem eu vi uma reportagem, uma filmagem, o trabalhador filmando, que ele estava esperando o ônibus, que era executivo, que é um que tinha lá, porque tinha uma linha do urbano e foi tirada do bairro lá, João Paulo. Lá para cá, o pessoal sofre mais na Zona Leste e Zona Norte, que é onde fica mais ali. E ele estava falando que só tinha um ônibus. E se acabar com a alternativa, como é que eles vão, são mais de 2.000 famílias que moram lá. Como é que eles vão pegar ônibus para vir para o centro de Manaus, para vir para outros bairros? Então, hoje em dia, a gente vê assim, que está tendo mais, já eu do segmento, e eu também sou vereador, que eu fiscalizo também direto também o transporte, qualquer que trabalhando nós vamos defender, já você está aqui com outros vereadores também. Tudo é assim, eles só querem ganhar, olha, eles querem reduzir os cobradores para não dar emprego, mas não baixa a passagem, jamais, como você falou, nunca vão baixar a passagem, mas o dinheiro vai ficar na conta. Eles querem tirar algumas rotas que estão tiradas, algumas linhas, já tiraram algumas linhas de alguns bairros, diminui cobrador e motorista e a população fica sem transporte. Então é por isso que eu digo que vai chegar uma hora que nós vamos ter que abrir o caixa preta. Vai ter que abrir de qualquer jeito, vai ter uma hora que vamos ter que abrir. Que é a CPI. A CPI tem que abrir porque o transporte... Antes, quando não tinha dinheiro, que o prefeito não dava incentivo, que não tinha dinheiro, ele dizia que o diesel não tinha condição de rodar. Hoje tem incentivo, tem dinheiro, e aí? Por que está tirando rota de ônibus? Então vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer essa parte aí, doa quem doer. A população está pagando muito caro. Aí vai chegar o momento de tirar 3.000 cobradores. Se a gente não tivesse agido, e o prefeito tivesse usado o bom senso, que eu acredito no prefeito, sabe? O prefeito Davi, ele tem um coração muito bom. Quando a gente vai... Foi rápido, eu vi a foto do Davi com os rodoviários, foi muito rápido que se resolveu esse problema. O Davi é um prefeito muito bom. Ele tem eu digo que eu conheço o Davi, deve de ser prefeito, não de ser prefeito, tem um coração bom, tem que conversar com ele. Só que o Davi também está sendo mal assessorado por algumas pessoas. E ele tem que ouvir quem é que está do lado dele de verdade. Porque não era nem para ir para a pauta, isso aí. Essa pauta dele aí era para ter vindo, como o Jair falou, eu pedi para ser tirado de pauta, para nós analisar o que é bom para o povo, para o executivo não ter prejuízo, a alternativa não ter prejuízo, os cobradores, os motoristas não ter prejuízo, todo mundo mas infelizmente não tem como a gente fazer isso aí. Então nós estamos conversando com o vereador Sassá da Construção e com o vereador Jaildo Oliveira, e o assunto é transporte coletivo. São exatamente 8 horas e 26 minutinhos e qualquer coisa de segundos. E olha, a pergunta é para os dois, na verdade. No ano passado, o prefeito Davi Almeida repassou para os empresários do transporte coletivo 280 milhões de reais. Esse dinheiro foi para não aumentar a passagem de ônibus. E a gente percebe que os empresários vivem num discurso eterno dizendo que tem prejuízo com o transporte público na cidade de Manaus. Mas quando se fala que vai fazer uma licitação, eles não querem que seja feita essa licitação. Se está tão ruim para eles e estão no prejuízo, por que eles não abandonam e fazem uma licitação e nem participam dessa licitação? Vereador Gildo. Olha, essa questão do subsídio, quando a prefeitura ela repassa para as empresas,
ela tem várias finalidades. Subsídio, ele é o quê? Para não aumentar a tarifa, como você falou, para pagamento de gratuidades, agora tem a questão dos estudantes também, da rede municipal, que não paga, a rede pública está pagando a meia passagem, continua ali a meia passagem, então por complemento da outra meia passagem, né? Então ele tem várias finalidades. Só que eu já busquei, já tentei, inclusive a gente vai tentar buscar mais detalhado, realmente, para saber, porque um fala assim, estou em crise, mas a gente não tem acesso. Eles não abrem a caixa preta. Nós não temos acesso. Nós não temos acesso, um acesso totalmente, né? Então, quando a prefeitura faz esse repasse, é para ajudar também no pagamento, tanto o subsídio que vai lá e para ajudar a pagar também a folha de pagamento dos trabalhadores, né? Então, se tem essa que eles falam que eles não conseguem arrecadar, se no contrato está ali, a arrecadação tem que ser X valor e não consegue arrecadar e vem um complemento ali sobre o subsídio, tem que reavaliar essa situação. Vereador Sassá, nos bastidores aqui, nós falávamos sobre uma possível CPI do transporte coletivo na cidade de Manaus. Eu dizia que não tem voto para CPI e tu falava que hoje você percebe que tem voto sim para a CPI do transporte coletivo. Olha, a possível CPI é muito complicado, que vai mexer com muita gente, né? Porque a gente quer abrir, se for a verdade. Vamos supor assim, hoje tem um incentivo para as empresas de ônibus, e quando nós fizemos uma audiência pública com eles, há 2 anos atrás, eles falaram que não dava para pagar aos trabalhadores, não dava para colocar ônibus porque não tinha dinheiro. Aí eu perguntei, se vocês não estão ganhando dinheiro, o que vocês fazem aqui em Manaus? Por que vocês não pegam os ônibus, entregam para outra empresa que tenha condições de tomar de conta de Manaus e vocês vão embora? Ele não faz isso, porque está dando. A pessoa não fica no canto dando prejuízo. E essa CPI, se for feita, muito negro vai ter que correr da sala para a cozinha. Muito negro que foi secretário, muito negro que foi indicado para alguns políticos, muitos empresários enrolados com alguns políticos que tem. Se abre a CPI, acontece isso. E a CPI, hoje, nós temos voto suficiente, sim. Eu conversei com os vereadores ontem. Eu digo, poxa, nós fomos eleitos... Isso é um voo barato, né? Eu falei, nós fomos eleitos pelo povo. O povo acredita na gente. Eu não quero ser presidente de CPI, de transporte, nem de água, nem coordenador. Eu só quero fazer parte para assinar, para mostrar para a população que nós temos que investigar. E aí, eu tenho certeza que muitos empresários de ônibus, muitos não ficaram nem em Manaus quando abrisse CPI. E viajaram para os Estados Unidos, para algum país, porque sabe que a bronca é alta. E eu tenho a vontade de mostrar para o povo de Manaus que nós estamos trabalhando sério, entendeu? Porque a gente vê nas ruas, eu conto nas ruas, que meu público é mais o povo do povão. Eu vejo o cara dizer assim, poxa, eu não tenho condições de pegar um ônibus porque o ônibus não vai no meu bairro. E eu pago a passagem cara. Poxa, eu tenho pagando uma água cara, de esgoto caro. Então nós temos que fazer pelo povo. Eu me sinto assim triste, que a gente tem vontade de fazer, mas não pode fazer porque não depende só da gente. Depende de vários colegas. Nós somos 41 vereadores. Eu não estou falando mal aqui dos meus companheiros, meus colegas vereadores parlamentares. Cada um tem sua posição. É muito difícil porque o meu público é aquele de rua. Tem vereador que nem fala, bem dizer, com deputado, vereador, nem fala com o eleitor, porque o eleitor dele é diferente, o eleitor dele é mais da elite. Nada contra a elite, que também eu gosto, eu tenho amigos da elite também. Mas meu povo, quando chega na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Centro-Oeste, é aquele povo de bairro, mais carente, aquele povo que precisa de estrutura. E a gente fazendo isso aí, o transporte de qualidade, vai melhorar para os cobradores, para os motoristas, para a população, ônibus novos, que coisa linda que a gente fez. Mas, felizmente, se continuar esse mesmo empresário de ônibus, que a gente não pode também falar mal de todo mundo, tá, Jair? Tem alguns empresários que é gente boa também, que atende. Tem algumas empresas de ônibus aqui em Manaus que tem ônibus novos, para viajar. Mas tem outros que não cumprem. Tem outros que falam bonito, mas na prática não é. Então, se a gente fizesse uma CPI e fosse investigado mesmo, as empresas mesmo que era para ser investigado, Manaus era diferente. Manaus ia ter um transporte de qualidade, ia ter a Zona Norte, Zona Leste, Centro-Sul, que são pessoas que precisam do transporte público, são pessoas que precisam de transporte de qualidade. Hoje a gente pega um ônibus lotado, um ônibus que era para ter 2 linhas, só tem uma. O local que era para ter 3, 4 linhas, Jair, só tem uma, e porque a gente está brigando todo dia. Entendeu? E o IMU, que a gente está conversando,
Às vezes ele diz que não depende deles. As empresas que não tem como colocar os ônibus, não tem ônibus. Sim, por que faz aqui em Manaus? Então, eu sou uma pessoa muito transparente. Quando foi colocada essa pauta de mexer com os cobradores, de mexer com o executivo alternativo, eu comprei a briga. Eu sou da base do prefeito, não tenho vergonha de falar, viu, Jair? Eu sou da base. Mas tem hora que você não pode calar a boca, porque o povo tem que ter resposta. Como eu falei, se o prefeito tiver certo, eu vou aplaudir. Se tiver errado, eu vou cobrar o papel do parlamentar. Agora, você já viu a história do rei, que tinha um puxa-saco, que tudo que ele falava batia palma, e o rei foi à falência, perdeu a guerra por causa do puxa-saco? E eu quero que o prefeito Davi não aconteça isso com o Davi, que bate palma para ele quando ele estiver certo, quando ele estiver errado, não cobrar. Ele se chama um parlamentar sério, um amigo sério. Agora eu não quero, porque se a gente fosse aprovar esse projeto aí, e o Davi não fosse cobrado, futuramente o Davi ia ser cobrado muito nas ruas. Mas parabéns para o prefeito que voltou atrás, não foi 100%, mas foi melhor do que era antes. Os cobradores, né, Jair? Isso que a gente quer, transparência. O vereador tem direito de fazer assim, só que tem vereador que não gosta que a gente faz aqui. Tem colega nosso que fica com raiva da gente, o que nós estamos fazendo aqui. Mas meu jeito é esse, o Jair é o dele. Agora ninguém pode estar defendendo uma categoria que vai ter perda na frente. Agora a Zona Leste hoje está batendo palma para os vereadores que estão ajudando ele. Como está batendo palma para eles? Tem vereador que tem a igreja, tem vereador que tem o segmento da construção civil, que é o meu caso. Eles têm rodoviários, ou tem a classe de professores. Mas só que nós temos que entender, Alex, quem paga o nosso salário é o povo. Quem paga o salário do prefeito, o salário do vereador, dos servidores, é a população. Então, se não fez nada por eles, o que é que nós estamos fazendo na Câmara? Então, eu falo todo dia, se a Câmara estiver certo, eu vou dizer que está certo. Estando errado, eu vou dizer que está errado. Porque foi meu jeito, meu pai me ensinou assim. O jeito de sassar é esse aqui, ó, verdadeiro. O que eu estou falando aqui não é mentira, é verdadeiro. Agora, se o Davi fala assim, olha, gente, tem um projeto aqui, que é para nós dar aumento para todos os servidores de tanto. Nós somos primeiros lá a votar, porque os servidores merecem o aumento do trabalhador. Mas tem gente hoje que, se a gente fizer uma coisa, não, porque você quer, é politicagem. Não é politicagem. A política, ela vive num momento de seriedade. E a Zona Leste e a Zona Norte ontem já estava batendo palma. O que nós fizemos? Não é que nós votamos contra nossos colegas, é nossa opinião. Agora que a gente não aceita, que eu vou falar aqui, Jair, ontem, quando o meu linguajar, Alex, é o linguajar assim do caboclo do interior. Eu não tenho arrudeio. Quando eu falo assim, covarde, não é eu prejudicando um colega meu. Covarde é o seguinte, é que o cara votou contra o trabalhador, contra a população, beleza, é direito dele, é a opinião dele. Mas ele também tem que estar lá na tribuna para defender por que ele votou. E na hora da votação, muitos colegas nossos já foram embora e deixou a gente no fogo lá. Aí quando eu falei a palavra covarde, não foi para meus colegas. Foi para mostrar que o covarde é aquele sim, que vota, não, eu estou contra o povo e acabou a conversa, pronto, beleza. Aí some. Aí só volta depois que o povo, aí depois que a tribuna lota de gente lá, lotado, não tem ninguém. Eu sou o seguinte, se eu votar contra, você lembra daquela vez que a gente teve uma votação na Câmara sobre a hora da luz? Que ninguém votou aumento de luz, mas a gente votou para ter a qualidade de vida. Eu fui defender, eu votei, porque para nós ter luz mais de qualidade nas quadras, que era uma taxa que tinha que ter que votar. É isso que é um homem, falar a verdade para o povo que votou e explicou o que está sendo votado. Mas não, tem colega nosso, que não é todos, ninguém pode dizer que é todos, alguns ficam com raiva que eu falei, não é que não é covarde, pessoal. Para mim, meu linguajar é o seguinte, lá do interior, acho que o Alex entende também, eu já entendo. Covarde é aquele que dá a cara a bater, é um leão na tribuna, fala tal, na hora que o bicho pega, some. Na nosso linguajar chama covarde. Não é que isso é covarde, mas é o linguajar. Já o linguajar daqui da capital já é outro. É uma pessoa mais sensível, é uma pessoa que fala mais manso. Eu não, eu falo que na verdade dói que doer. Jaildo, a gente está terminando aqui a nossa entrevista, falta 4 minutos, mas eu queria que a gente, para fazer essas considerações finais em relação a esse tema, eu gostaria de levantar um outro tema que pode ser assunto para uma outra entrevista. A faixa azul deu certo? Você que convive diretamente com o transporte público, você que convive diariamente ali com os cobradores, com os motoristas, deu certo a faixa azul? Olha, a faixa azul ela é muito complexa, né? Até porque aqui em Manaus não tem estrutura para ter faixa azul. Ou por que motivo? Ou coloca o ônibus para o lado direito ou para o lado esquerdo. Hoje tem ônibus do lado esquerdo e do lado direito e só fica a faixa do meio. O trânsito fica caótico, completamente caótico. Caótico. Então tem que rever
até na compra desses ônibus que estão vindo agora, até os elétricos que vão vir agora, que o prefeito já anunciou, tem que colocar esses ônibus ou para a direita ou para a esquerda. Então tem que mudar toda a frota. Ou coloca para o lado esquerdo ou para o direito, e aí você fica com 2 faixas livres. Porque hoje não tem condições. Não tem condições, porque fica ônibus na direita, na esquerda. No meio. E no meio o carro pequeno, só fica uma faixa. Você vai na Constitucional, no horário de pico ali, é um Deus nos acuda, né? É um negócio sério. Então, essa faixa azul que aí está hoje, ela prejudica muito, porque nós só temos 3 faixas. Aonde tem faixa azul, tem 5 faixas em ruas. Há um planejamento. Você não perde tanto se você for em outras. Sempre eu falo, a faixa azul ela tem que ser. Um ônibus, o transporte de mar tem que ser prioridade. Porque quando num carro eu levo 3, no ônibus vai 50. Então a prioridade é para essas pessoas que andam de ônibus. A prioridade é para elas, não é para quem anda de carro pequeno. Então elas têm que ter prioridade para chegar rápido, passar menos tempo dentro do ônibus. Quanto menos tempo ficar dentro do ônibus, a qualidade de vida é melhor. Quanto mais tempo você fica dentro do ônibus, você adquire até doenças, né? Então, você perde qualidade de vida, né? Perde a qualidade de vida. E aí você passa o quê? De vez eu passar da Zona Norte até o centro 25 minutos, se funcionasse mesmo a faixa ali, a faixa azul, você passa 1 hora e meia dentro do ônibus. Então tem que rever. Os ônibus têm que ficar todos ou na esquerda ou na direita, que aí melhora, diminui aí o fluxo de trânsito. Quero agradecer vocês dois pela entrevista. A entrevista foi muito boa, o debate é muito bom. Eu acho que esse debate da faixa azul e do próprio transporte coletivo, falando de número, de planilha, é importante para que a população saiba, por exemplo, que o que segura a passagem para não aumentar são os subsídios. É importante falar isso para a população, porque a passagem de ônibus na real é R$5. E eu acho que está com 6 anos que não tem aumento de tarifa. Exatamente. Mas custa uns R$5 hoje a passagem sem os subsídios. Sim. Muito obrigado, Sassá. Fica à vontade para suas considerações. Como falou, né? O prefeito está pagando. O prefeito não, o povo está pagando para não subir a passagem, né? Porque realmente. Mas a faixa azul que o vereador Jair falou aqui, é complicado. Esses ônibus elétricos, quando chegar, eu quero saber quando é que eles vão andar. Porque nós não temos estrutura nenhuma ainda por enquanto, Jair. Para fazer esse ônibus elétrico andar. Porque para eles andar, tem que ter os cabos em cima, ligado. Nós temos que ter uma faixa só para eles. Pode falar, Júlio. Eu acho que esse elétrico aí, Sassá, ele não é daqueles que precisa da eletricidade. Ele já é ligado na tomada. Na tomada. Então, já vai carregar ali, já tem uma carga para rodar o dia todo. É diferente daquele outro lá. Então, menos ainda, coisa melhor. Só melhor que ainda tem que ter estrutura, né? Para ele. E aí, Manaus já é um caos no trânsito. Eu acho que o prefeito tem que ensinar com o plano diretor, ver o que vamos fazer na cidade. Então, obrigado, Alex, pelo espaço aqui. Nós estamos aqui para explicar para a cidade. Mas eu queria que o meu sonho um dia era a CPI do transporte. Obrigado, com certeza. Obrigado, Alex. Obrigado, Amanda. Tamo junto. Muito obrigado.